Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, o desafio de todo homem. Vamos dar início, então, ao capítulo 7. Hoje vamos estudar do 7 ao 17. Vamos tentar fazer todo o vídeo 10 capítulos, para que a gente não demore muito, né, no estudo da Bíblia. Então vamos dar início à Arca de Noé, capítulo 7. O que diz a Bíblia de estudo? Noé ouviu a Deus e obedeceu a todos os seus pedidos. Naquele momento, o barco estava flutuando acima da terra, navegando nas águas do dilúvio. O que não foi uma situação exatamente agradável, mas o Senhor não se esqueceu de Noé. É confortante saber que, quando obedecemos a Deus, Ele não se esquecerá de nós. Ele permanecerá ao nosso lado até que os planos que tem para nós sejam concluídos. No capítulo 8, fim do dilúvio, Noé e sua família foram as únicas pessoas a sobreviver ao dilúvio. Os confortos da civilização haviam desaparecido. Eles precisavam começar tudo de novo. Deus deu a Noé sua bênção especial e instituiu um plano que, se fosse seguido, resultaria numa sociedade saudável. O Senhor nos deu sua palavra, que contém o derradeiro plano para um viver sadio. E assim como proporcionou um recomeço à humanidade por meio de Noé, Ele também pode dar um novo começo a cada um de nós. A aliança de Deus com Noé. Deus atribuiu a Noé a monumental tarefa de reconstruir a sociedade humana na Terra, mas ele não entregou simplesmente a tarefa a Noé e desapareceu. Como vemos nesta passagem, Deus deu esperança a Noé e colocou um arco-íris no céu como um selo da sua promessa. Ao reconstruirmos nossa vida em conformidade com o plano divino, podemos estar certos de que Deus nos apoiará com sua presença e suas promessas. E devemos ficar de olho para perceber os arco-íris que surgirem pelo caminho. O Senhor costuma deixar presença em suas promessas. E devemos ficar de olho para perceber os arco-íris. O Senhor costuma deixar sinais para nos lembrar de sua presença e de seu cuidado amoroso. Com toda a conversa sobre a retidão de Noé e sua amizade com Deus, é surpreendente ler que, por escolha própria, ele caiu prisioneiro dos excessos do álcool. O relato da bebedeira e da vergonha de Noé surge como um choque para o leitor. Mas é um lembrete de que, até mesmo em condições ideais, é fácil escorregar e cair. Nunca podemos relaxar e pensar que nos demos bem, pois é nessa hora que ficamos mais vulneráveis ao pecado. Uma explicação do capítulo 9, versículo 20 a 21. Sobre a questão do Noé, né? Todos temos falhas, todos fraquejamos, mas é importante saber que Deus sempre está conosco, em qualquer condição. Vamos ao capítulo 10, a origem dos povos. No capítulo 10, costuma ser chamado de lista das nações. É revigorante perceber que o Deus a quem adoramos não é uma divindade local. Ele é soberano sobre todos os grupos étnicos e linguísticos, sobre nações e entidades políticas. O Deus que mantém reis e império em suas mãos certamente tem o poder de nos preservar também. Vamos falar um pouco sobre então os problemas no paraíso. Alguém que você deveria conhecer, que é o Caim. Serve como o primeiro registro impresso de uma expressão usada ainda hoje em alguns lugares. É uma piada que foi publicada na década de 1840 sobre essa questão.
Porque temos todas as razões para acreditar que tanto Adão como Eva eram arruaceiros? Por quê? Ambos criaram Caim. Hoje, em países de fala inglesa, criar Caim significa causar muita confusão. Como o personagem bíblico certamente fez. O primeiro bebê humano, o filho mais velho de Adão e Eva, cresceu e se tornou o primeiro assassino a sangue frio no mundo. O que levou Caim a matar Abel, seu irmão mais novo? A ira descontrolada e o que provocou sua ira? A Bíblia nos dá uma resposta surpreendente: a religião. As Escrituras nos dizem que enquanto Caim era agricultor, seu irmão cuidava de rebanhos. Em alguns momentos, os dois quiseram oferecer os resultados de seu trabalho em sacrifício a Deus. Mas o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, acontecimento diretamente responsável pelo primeiro homicídio do mundo. Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Aparentemente, isso teve pouco que ver com os itens oferecidos. Pelo contrário, tudo se resumiu ao grande divisor de águas que sempre separa a religião verdadeira de sua falsificação mortal. Fé em Deus versus confiança em si mesmo. Hebreus nos fala que Abel ofereceu um sacrifício superior de Caim, pela fé. Sua fé genuína o levou a dar a Deus não as sombras de segunda mão, mas o primeiro e o melhor de seu rebanho. Caim, por sua vez, esperava impressionar a Deus e obter a favor divino por meio de seus talentos, mas descobriu que Deus não se compra. A rejeição divina o irritou a tal ponto que ele despejou a ira sobre seu irmão e depois mentiu sobre o crime. Caim esperava impressionar a Deus, mas descobriu que Deus não se compra. A religião feita pelo homem, ou seja, tentar impressionar a Deus por meio daquilo que fazemos, sempre termina em desastre. Todos nós temos uma escolha quando Deus nos adverte da tentativa de impressioná-lo com esforços insignificantes. Vamos lhe dar ouvidos, confiar nele e, em vez de tentar impressioná-lo e fazer as coisas do jeito dele? Ou vamos insistir em nossos planos, ficar irritados quando eles não derem certo, colocar em Deus a culpa por nossos fracassos e depois sair batendo nos outros? Não se engane, enfrentamos essa escolha todos os dias. Judas, um dos seus autores do Novo Testamento, advertiu seus leitores de não seguirem o caminho de Caim. Ele quis dizer que sempre enfrentamos a tentação de optar pelo esforço que nos traz engrandecimento pessoal em detrimento da fé genuína. Todos nós sabemos quantas vezes já tivemos diante de nós a opção de confiar em Deus e seguir suas instruções, ou de depender de nós mesmos e de nossa habilidade para fazer que o Senhor nos aplauda de pé. Pouco antes de Caim atacar seu irmão, Deus o aconselhou a fazer o que era certo e o advertiu de que ele estava numa situação precária. Caim ignorou a advertência e terminou como assassino. Se ignorarmos advertências similares, podemos ter alguma esperança de acabar numa situação melhor? Aí está a moral da história. Nada impressiona a Deus, senão a fé genuína. Vamos entrar agora no capítulo 11 ao 17. A Torre de Babel, o que diz no capítulo 11. 11, versículo 3 a 4. A Bíblia diz: independentemente de qualquer outra coisa que a Torre de Babel possa ter representado, ela foi um importante monumento ao orgulho humano. Foi um símbolo da rebelião do homem contra a vontade revelada de Deus. Esse tipo de orgulho sempre é destrutivo para a comunidade humana e para os planos divinos de redenção. O incidente da Torre de Babel registra o desenrolar da ruptura
na comunicação que começou lá no Jardim do Éden. Depois que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva começaram a ocultar a verdade. Tentaram culpar um ao outro e ao Senhor por seus erros, o que resultou em separação de Deus e em barreiras entre aquele primeiro casal. O orgulho pecaminoso das pessoas de Babel provocou outra grande rachadura na comunicação humana. Diversos idiomas dividem hoje a humanidade em vários grupos, dificultando a cooperação ou mesmo impedindo-o totalmente. Mas a história não termina aqui. Deus é especializado em restaurar comunicações rompidas. Ele escolheu a nação de Israel e falou àquele povo, dando-lhe suas leis. Seu filho nasceu por meio daquela nação, numa forma que podia falar conosco e caminhar entre nós. Quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, a diversidade de idiomas deixou de ser uma barreira à comunicação. Seguir o plano de Deus melhora a nossa comunicação com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Olha só que impressionante, né? Por que existem tantas línguas diferentes hoje? Milhares, devido a esse processo da Torre de Babel. Impressionante, muito maravilhoso o estudo. Dá para compreender bem mesmo o que aconteceu na época. Vamos falar agora um pouco de Noé, alguém que você deveria conhecer. Noé vivia no meio de um povo vil, mas conseguiu resistir à sua influência corrupta. Uma estrela brilhante em um céu escuro. Violência nas ruas, corrupção nos gabinetes do poder, ganância, ódio, devassidão, por todo lado um esgoto fedorento de mal e impiedade. Bem-vindo aos dias de Noé. Podemos deplorar o colapso da moralidade em nossa era e estamos certos em fazê-lo. Mas a sociedade humana da época de Noé estava tão degenerada que Deus olhou para baixo e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O comportamento humano havia decaído de tal modo que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Por isso, o Deus Santo do Universo decidiu desencadear um dilúvio mundial para exterminar a humanidade da face da terra. Todos exceto um homem excepcional e sua família. As Escrituras o apresentam de maneira simples, a Noé. Porém, o Senhor mostrou benevolência. No meio de uma sociedade violenta, corrupta e sórdida, em que Noé se diferenciava, a Bíblia descreve 3 traços pessoais que o tornavam distinto. Ele era homem justo, ele era íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Quando Deus lhe disse para construir um navio enorme no qual sua família e um par de todo tipo de animal pudessem sobreviver ao dilúvio, muito embora o barco gigantesco tenha ficado em terra seca até a chegada da chuva, Noé obedeceu. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, dizem as Escrituras. Ele não era perfeito, ninguém é. Por causa de sua fé, porém Deus o declarou justo. O autor de Hebreus diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu sua arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode-se imaginar a ridicularização e o abuso que Noé enfrentou antes do dia em que todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Ele vivia no meio de um povo vil, mas conseguiu resistir à sua influência corrupta. Como? Caminhando com Deus. A vida de Noé foi um exemplo maravilhoso do tipo de vida que todos os cristãos são exortados a viver. Como diz em 1 Pedro 4, 2 a 5.
No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Apesar de sua cultura, Noé continuou a caminhar com Deus. Ele é um exemplo antigo para nós. À medida que, por meio de sua fé viva, fazemos todos os esforços para nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual brilhamos como estrelas no universo. O moral dessa história, a moral da história. Uma caminhada vivida com Deus permite ao homem encontrar o favor divino. Que maravilhoso, que especial essa passagem, que especial conhecer um pouco Noé, como ele viveu, o que ele viveu, como ele pensou. Que Deus nos dê força e sabedoria para que a gente possa seguir como Noé nesta vida, neste mundo tão pecaminoso, tão complicado, de pessoas difíceis, de momentos difíceis, né? Vamos dar continuidade então ao capítulo 12 agora, o chamado de Abrão. No capítulo 12, versículo 4, o estudo diz, este versículo indica o início da obediência radical de Abrão a Deus. Após descobrir a vontade divina, Abrão se dispôs a fazer o que o plano de Deus requeria dele. Nossa renovação espiritual começa quando aprendemos a buscar a vontade do Senhor e a segui-la sem reservas. Capítulo 12, versículo 10, o estudo diz que podemos apenas conjecturar quais eram as expectativas de Abrão em relação à terra prometida. Nesta passagem, vemos que ele chegou e a encontrou assolada pela fome. Provavelmente não era isso que ele imaginava ou esperava, mas foi o lugar que Deus destinara a ele e a seus descendentes. Haverá momentos em que as circunstâncias serão difíceis. Talvez precisemos fazer coisas que não achamos confortáveis, mas precisamos seguir ao Senhor, mesmo quando o seu plano não nos leva pelos caminhos que supunhamos ou pelos quais esperávamos. A mentira que Abrão contou aqui mostra que ele carecia de fé em Deus. Isto aqui está dizendo no capítulo 12, versículo 11 a 13. Ele não acreditou que o Senhor o protegeria, por isso tomou as coisas nas próprias mãos. Podemos achar que uma pequena mentira se justifica se o propósito for proteger algo importante para nós. Podemos até mesmo ser bem-sucedidos em escapar por um tempo, mas todas as mentiras geram consequência de longo prazo. É melhor confiar que Deus nos protegerá sempre que falarmos a verdade. O Deus da verdade se colocará ao nosso lado quando ousarmos falar a verdade. No capítulo 13, 5 a 11, a Bíblia diz que um conflito se desenvolveu entre as famílias de Abrão e de Ló em torno das pastagens para seus rebanhos. A fim de fortalecer o relacionamento familiar abalado, Abrão ofereceu a Ló a oportunidade de escolher a terra primeiro. O patriarca percebeu que as pessoas eram mais importantes do que as posses. E por essa razão, sacrificou seu direito à terra melhor com o objetivo de manter a harmonia entre as famílias. Precisamos aprender esta lição importante. Nossos relacionamentos são mais importantes do que as coisas que possuímos. Versículo 11 a 13 do capítulo 13 diz que uma escolha ruim costuma levar a outra. As escolhas que Ló fez nessa passagem e nos capítulos seguintes o conduziram à sua queda posterior. Aqui ele escolheu de maneira egoísta a melhor terra e o estilo de vida mais fácil que o acompanharia.
Em pecaminosos, sua queda atingiu o ponto mais baixo ao manter a relação incestuosa com suas filhas. Precisamos pensar de antemão, refletindo sobre as possíveis consequências de nossas decisões atuais. No capítulo 14, versículo 14 a 16, que diz que Abraão socorre Ló, né? Vamos dizer que o estudo fala. Um número importante de traços de caráter surge à medida que examinamos a rápida ação militar de Abrão. Ele mostrou ser um homem de coragem, sempre pronto a agir quando a situação exigisse. Estava disposto a deixar certos luxos para seguir os planos de Deus traçara para a sua vida. Devemos imitar esses traços enquanto buscamos preservar os ganhos espirituais. Vamos dizer então no versículo 15, a aliança de Deus com Abrão, no capítulo 15, versículo 4 a 5. A promessa de Deus, quanto ao ter inúmeros descendentes, deve ter levado Abraão ao limite da fé. O plano divino para o patriarca parecia impossível. Milhares de descendentes de um homem velho e de uma mulher estéril. Mas a promessa do Senhor se cumpriu. Os planos de Deus para nós podem estar além da crença, ou até mesmo parecer impossíveis. Mas com Deus nada é impossível. No capítulo 15, versículo 6, este é um dos versículos mais importantes do Antigo Testamento. Abrão creu em Deus e Deus o considerou justo. Em outras palavras, foi a fé, não as obras de Abrão, que o tornou justo perante o Senhor. Para que continuemos a crescer espiritualmente, precisamos confiar mais em Deus e menos em nossas obras. Não temos poder para superar o pecado sozinhos, mas o Senhor nos ajudará diante das mais terríveis tentações se confiarmos nele. Ele nos considerará justo por causa de nossa confiança nele, não porque tentamos ser perfeitos. Olha só que maravilhoso isto. Vamos então ao capítulo 16. O nascimento de Ismael. No capítulo 16, versículo 1 a 4, cerca de 2 anos se passaram desde a promessa de Deus de que teriam um filho, sem que nada acontecesse. Às vezes, a parte mais difícil de se render a Deus é esperar. Nesta passagem, Abrão e Saraí nos mostram o que não fazer quando as coisas não progridem tão rapidamente quanto esperávamos. Em vez de aceitar o tempo de Deus, eles tentaram resolver o assunto com as próprias mãos. Escolheram uma serva jovem, a Agar, para ser a mãe substituta do filho de Abrão. Essa solução é fonte de conflito até no dia de hoje. Os descendentes de Abrão, por meio de Agar, formaram as nações árabes, cujos conflitos com os judeus mantêm o Oriente Médio em tensão constante. No capítulo 16, versículos 7 a 13, quando Agar havia perdido as esperanças de conseguir se ajudar e quando reconheceu sua necessidade desesperadora, o anjo do Senhor veio e ministrou a ela. É comum Deus esperar e não entrar em cena para nos ajudar até que reconheçamos que nossa situação é desesperadora, se não houver auxílio externo. Mas quando percebemos a verdade, admitimos nossa necessidade e clamamos a Deus. Ele está pronto para intervir. Olha que interessante. A Sara não conseguiu esperar. Ela estava muito ansiosa. Chamou uma serva, fez o filho com Abraão, nasceu Ismael e hoje existe uma tensão muito grande entre os judeus, né, o Oriente Médio,
Você vê que impressionante, até hoje as pessoas sofrem com isso. Olha só como é importante a decisão na vida da gente, né? A decisão certa, a esperar no Senhor as coisas. A circuncisão, o sinal da aliança, no capítulo 17, versículos 5 a 6. Uma vez que Abraão não tinha filhos, seu nome, cujo significado era pai exaltado, deve ter sido uma fonte de dificuldades para ele. Aqui o nome é mudado para Abraão, que significa pai de muitos. O nome de Abraão, num sentido bastante real, tornou-se promessa que ele recebera de Deus. Seria um lembrete constante e fonte de esperança de que o Senhor viria em seu socorro no final. Capítulo 17, 9, 10, 24 e 27, os versículos seguintes. Muitos de nossos relacionamentos mais significativos são simbolizados por um sinal exterior. Pessoas casadas, por exemplo, usam anéis como sinal de seu compromisso conjugal. A circuncisão era um sinal de acordo ou aliança entre Deus e Abraão. Era uma marca por meio da qual os descendentes de Abraão eram separados como o povo especial de Deus. Mudanças interiores precisam ser acompanhadas por sinais exteriores. Crenças devem ser comprovadas por ações. À medida que as mudanças começam a acontecer por dentro, precisamos expressá-las externamente, por meio de nossas ações e do estilo de vida. Que bênção a palavra de Deus. Sobre a circuncisão, muita gente não entende o porquê acontece, o porquê fizeram. Às vezes é uma palavra que o pessoal não tem conhecimento. A circuncisão então foi para separar o povo de Deus naquela época. Foi um acordo, uma aliança entre Deus e Abrão, para marcar os descendentes de Abrão naquela época. Para separar ele como povo especial, era um povo especial de Deus, por isso faziam circuncisão nos meninos. Bênção do Senhor, a palavra do Pai. Que bom, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Vamos continuar todos os dias os estudos de Jesus, de Deus. Vamos falar com Deus pela Bíblia, porque Ele fala conosco. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os irmãos, com as pessoas que gostam da palavra de Deus, que têm realmente interesse de conhecer a palavra de Deus. Vamos compartilhar, façam inscrição no canal para que todas as vezes que eu possa postar os vídeos, vocês recebam a notificação. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Próximo estudo vai ser no capítulo 18. Um grande abraço, até mais. Que Deus abençoe a todos vocês.